E aí, senhores investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Ajuda e Investe. Nesse vídeo vou estar mostrando para vocês a situação da minha carteira nesse momento em relação aos fundos imobiliários, certo? Lembrando que nenhum desses ativos é recomendação de compra, beleza, galera? Então, antes, uma dica muito importante: se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos aí, dá aquela força também ao nosso canal, beleza, galera? Então, aqui está a situação da minha carteira nesse momento. Aqui estão os ativos da minha carteira, que são esses aqui, que em relação aos fundos imobiliários. Aqui está mostrando o preço atual de cada um, a diferença média e atual, a variação de hoje, a variação total, porcentagem em fundos imobiliários e a porcentagem em minha carteira. Esse serviço que eu estou utilizando aqui é do Status Invest, onde ele é totalmente gratuito. Você pode estar adicionando seus ativos aqui dentro desse serviço, que é para você acompanhar os rendimentos da sua carteira, beleza? Então eu estou utilizando esse serviço aqui do Status Invest. Essa aqui está a situação da minha carteira nesse momento. Boa parte está negativa, porque em relação, com certeza, o Covid ainda está afetando muito ainda os fundos imobiliários, por questão de lockdown, que acaba afetando as lajes corporativas, shoppings e etc. Beleza? Então vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui está mostrando aqui o rendimento nesse momento. Boa parte aqui está negativa, somente o fundo imobiliário Kizu que está positivo aqui, ok? Então, continuando aqui eu apresentei para vocês o meu patrimônio. Vou mostrar aqui também a minha composição. Vou clicar aqui em fundos imobiliários, vai mostrar as mesmas informações que do meu patrimônio. E aqui embaixo aqui, eu vou colocar aqui que eu quero ele, pode deixar diagrama. Eu vou querer que ele só apresenta fundos imobiliários. Eu vou querer que ele mude aqui para ficar melhor a visualização. Então aqui está a forma de distribuição da minha carteira de fundos imobiliários. Boa parte está em 64% aqui está em fundo de tijolo, 14% em misto e papéis tem 21,47%. Porque boa parte está em tijolo. Aqui na minha carteira, deixa eu colocar aqui todos. O BRCR11, que é um fundo de tijolo, ele está investido 31,83% na minha carteira. Então, boa parte que eu tenho feito os aportes tem sido no BRCR11. Por quê? Porque eu comecei a investir em renda variável em 2019 e o primeiro ativo que eu comprei foi o BRCR11. Eu comecei a investir em renda variável em junho de 2020, então não tem nenhum ano que eu comecei a investir de verdade mesmo. Quando eu comecei a investir em 2019, que eu comprei somente esse ativo aqui, o BRCR11, eu nem tinha conhecimento do que era fundos imobiliários, não sabia muito bem o que era renda variável, mas eu comecei a comprar esse fundo imobiliário aqui, que era o BRCR11. Então eu tenho investido de 2019 até junho de 2020 alguns valores, comprando pouco ali de 3 a 4 cotas por mês em cima desse fundo aqui. Então por isso que ele tem boa parte dos meus investimentos em fundos imobiliários tem sido no BRCR11. Agora eu comecei a diversificar mais e comecei a investir também em outros fundos imobiliários, ok? Então aqui está a diversificação aqui da minha carteira em relação ao tipo de cada segmento aqui dos fundos imobiliários. Aqui eu posso mudar, eu quero colocar, aqui estava para o setor, coloquei agora para o segmento. Você pode ver que lajes corporativas tem 40%, aqui os shoppings tem 8,27%, papéis 9,77%, fundo de fundos 11,70%. Então também eu gosto bem de diversificar minha carteira também em segmentos também, para que, se um exemplo, hoje o setor de shopping tem sido afetado muito por questão do Covid, então para a minha carteira não sofrer muito em relação a quando um segmento ele cai. Então é muito importante a diversificação também em relação por segmento e por setores também, tanto em fundos imobiliários como também em ações, beleza?
Aí aqui eu estou apresentando o segmento e tem também aqui por ativo, vocês podem ver que o BSR11 tem 31,82%, como eu mostrei para vocês. Então agora eu estou começando a diversificar aqui a carteira, tentando chegar aqui a todos aqui no mínimo 10% aqui de investido em cada ativo, ok? Então aqui eu vou mostrar também os proventos que eu tenho recebido aqui de fundos imobiliários. Aqui eu já posso aqui mostrar os valores. Aqui está mostrando aqui o que eu tenho recebido mensal. Nesses últimos 3 meses eu tenho feito muitos aportes em fundos imobiliários, que eu quero que ele aumente a proporção em relação à minha carteira. Hoje ele está em média de 23%, eu quero chegar até uma média de 30% em relação à minha carteira. Então eu tenho feito muitos aportes em fundos imobiliários. Aqui está mostrando aqui o que eu tenho recebido por mês. Deixa eu colocar aqui por categoria. Aqui sim, aqui a gente consegue já ver separado. Então aqui os fundos imobiliários, esse azul aqui, eu tenho recebido aqui 12 de 2020 eu recebi 81. Aqui em janeiro de 2021 já foi para 92. Fevereiro de 2021 foi para 143. Aqui já em março de 2021 já foi para 197. E agora no mês de abril, até nesse momento, já tem 239, certo? Então, galera, eu tenho feito muitos aportes em fundos imobiliários para reequilibrar minha carteira e tem impactado também nos proventos que eu tenho recebido. Aqui vai mostrando um gráfico também da situação que eu tenho recebido de cada ativos. Aqui o que eu tenho recebido de cada ativo. Aqui nos últimos 6 meses, provisionado, total acumulado de cada ativo, o dividend yield de cada um aqui e a quantidade que eu tenho, ok? E aqui vai mostrando de toda a minha carteira aqui. Então aqui já está mostrando, mostrei para vocês aqui a situação da minha carteira de fundos imobiliários. Eu quero voltar aqui no patrimônio. Eu quero mostrar rapidinho aqui para vocês bem rápido as informações sobre cada ativo que eu tenho aqui. Aqui eu tenho o BCFF11, que é um ativo que tem na minha carteira. Ele está no preço de 86,09. O dividend yield dele nesse momento, nos últimos 6 meses, está 6,74 e ele teve uma valorização de 1,88 nos últimos 12 meses. Nesse mês atual, ele está em queda de 0,24. Certo? Aqui está mostrando o preço sobre o valor patrimonial de 1,2, não está tão caro nesse momento. A quantidade de cotista nesse momento. Aqui está mostrando o valor que tem em caixa desse ativo. Aqui vocês podem ver que ele no histórico, vamos colocar aqui por 5 anos, ele tem pagado todos os meses um valor de dividend yield. Aqui está mostrando que nos últimos meses ele pagou uma média de 53, 56 centavos. São valores maiores do que de 2020. Então você pode ver que está começando a recuperar. Uma informação muito importante, galera, fica ligado nessa informação aqui, subscrição. Se você acredita num ativo que ele é bom para você, bom para sua carteira, que ele tem uma possibilidade de crescimento, de pagamento de dividend yield em relação aos fundos imobiliários, a subscrição ele vai ajudar muito para você comprar os ativos mais baratos, certo? Aqui vai mostrando as datas de que vai acontecer a subscrição, a negociação e o fim da subscrição. E aqui está mostrando o valor básico que você pode comprar em relação ao fundo imobiliário, certo? Aqui vai mostrando aqui informações sobre o fundo imobiliário e o segmento que ele participa, títulos e valores imobiliários. Aqui vai mostrando aqui o patrimônio líquido, você pode ver que desse ativo cresceu muito nos últimos anos. Aqui está mostrando aqui mais informações sobre o BCF11. Vou passar bem rapidinho aqui. Outras informações aqui, portfólio do BCFF11. O que tem na carteira do BCFF11? O portfólio dele tem esses ativos aqui de fundos imobiliários. Então vocês podem ver aqui que
43% é de papéis, tem lajes corporativas que é 18%, tem imóveis de indústria e logística, 16%. Então ele é bem diversificado. Eu gosto desse ativo porque ele é bem diversificado, que um setor não vai afetar tanto o outro e vai manter o rendimento desse ativo aqui, certo? Aqui tem outros ativos financeiros também que ele investe. E só isso. Aqui tem o BRCR11, que é o que boa parte está na minha carteira. Ele, nesses últimos meses, antes do Covid, durante o Covid também, ele teve uma queda. Então, nesse mês atual, ele está tendo uma valorização, mas nos últimos 12 meses está 7,80%. O dividend yield dele não é tão baixo, é 6,57% nos últimos 12 meses. Ele está valendo 84,81. Aqui está mostrando que o preço sobre o valor patrimonial está 0,79. Então ele está com um valor abaixo do que o preço da ação, está um valor abaixo do valor patrimonial. Aqui tem o valor em caixa, que é 0,80% somente, ótimo. Aqui está mostrando que eles pagam dividendos todo mês e aqui os valores, ok? Passando rapidinho aqui, tem a informação de subscrição, é de um tipo híbrido, que o patrimônio líquido dos últimos meses, você pode ver que tem aumentado. Aí aqui tem informações do que ele tem recebido. Nesses últimos meses, no total ele recebeu 43 milhões, aluguel 17 e outros 26 milhões. Ok? Aqui está mostrando também aquisições de imóveis, outras despesas. Então aqui vocês podem estar acompanhando também do que tem acontecido sobre o fundo imobiliário. Aqui está mostrando aqui que ele investe em imóveis. Uma informação importante aqui é a vacância, para você acompanhar do que tem acontecido dos imóveis. Então desse imóvel aqui a vacância está 7,2%, aqui já está em quase 20%, aqui já está em 42% e aqui está em 100%. Então alguns imóveis desse fundo aqui está com a vacância muito alta. Então tem que ficar de olho aqui sobre esse fundo imobiliário. Aqui também tem outros investimentos que ele faz também de outros fundos imobiliários, certo? Aqui está mostrando aqui que de patrimônio 17,77% em lajes corporativas e indefinido aqui tem 82,23%, ok? Então aqui essas informações do BRCR11, tem o HGBS11, que nos últimos 12 meses foi ter valorização de menos 1,51% e atual está 2,37%, ok? Dividend yield está um pouco baixo, 2,67%. Hoje o preço está 207,81. O que tem em caixa é 1,84%. Valor patrimonial por cota está 220 e o preço sobre o valor patrimonial 0,94 centavos. Então ele está com preço um pouco abaixo. Aqui está mostrando aqui os proventos que ele pagou, paga todo mês. No mês de março teve uma queda. Deixa eu ver o que mais aqui, que é o segmento de shops. Então, em relação ao Covid, afetou muito os fundos imobiliários que fazem parte desse segmento de shoppings, por causa que, especialmente dos lockdowns, tem acontecido. Você pode ver que teve umas quedas de recebimentos do fundo HGBS11. Então aqui também tem, vocês podem ver que são shoppings, Franca Shopping, vamos ver que Mato Grosso, Rio Grande do Sul e boa parte em São Paulo. Você pode ver que a vacância acontece em todos os shoppings aqui, ó, 26,6%, não são muito altos em relação, só esse Goiabeiras Shopping que é em Mato Grosso que tem 26%. Mas todos acontece essa vacância e vocês podem prestar também atenção inadimplência, é importantíssima essa informação aqui, ó. Todos estão tendo inadimplência aqui, certo? Então fiquem ligados também em relação a esse fundo imobiliário aqui. Ele também investe em outros fundos, pode ver a lista aqui. Então aqui papéis tem em seu patrimônio 28% e shoppings 71%. O HSML11 também é outro fundo de shopping.
hoje está R$ 87,16, dividend yield de 4,47 nos últimos 12 meses e valorização nos últimos 12 meses de 7,41. Então vocês podem ver aqui o gráfico, o preço sobre valor patrimonial está 0,90 aqui, o valor patrimonial por cota está 97,20, são informações importantes, indicadores importantes. Então ele pagou aqui os proventos todo mês, no mês de março teve uma queda, são muitas informações, aqui é o setor de shoppings, vamos ver aqui os imóveis que ele tem. Aqui alguns tem em São Paulo 32%, aqui também tem 18% aqui também no Acre e também no Alagoas tem 27% também, certo? Então aqui também tem outro fundo que investe também, que é o VISC11, também que é um de shopping. Então 100% é investido em shops nesse fundo imobiliário aqui. Agora tem o Kizu, que foi um dos últimos que eu acabei fazendo aportes, valorização 17,17%. Esse aqui é um dos poucos fundos que estão tendo porcentagem positiva. Dividend yield abaixo ainda dos últimos 12 meses, ele não é muito antigo, esse fundo imobiliário. O preço sobre o valor patrimonial está um pouco alto já, o preço sobre o cota está 97,33 e o preço atual dele é 122,97, certo? Ele pagou os últimos meses de um valor de 1,37 e março 0,81. Então você pode ver que ele não é muito antigo, você pode ver que 2020 não tem nenhum valor aqui. Então é um fundo imobiliário recente. Deixa eu ver o que mais aqui, o que é o patrimônio dele tem se mantido desde o mês 10 de 2020 até o mês 2 aqui, que os valores são bem parecidos. Deixa eu ver o que mais aqui de importante, o que tem de portfólio na carteira dele, outros fundos imobiliários aqui. Então ele tem papéis, tem imóveis, shopping, mistos também, lajes corporativos e agências de banco. E também diversificado também esse Kizu. Então eu acredito que é um bom, é administrado pelo Assuno, ok? Vamos ver aqui já outro aqui, que é o KNRI11, que é um dos maiores fundos imobiliários que tem hoje na Bolsa de Valores. Dividend yield de 5,25, a valorização dos últimos 2 meses foi 0,88 e o preço atual 1,51,40, ok? Então aqui vai mostrando a volatilidade do KNR11. Aqui está mostrando que ele está 0,97, então é um bom índice para estar abaixo do preço, 156,05. Os pagamentos de proventos, paga todo mês. Ele aqui é do segmento híbrido. O patrimônio dele hoje está em 3 bi, 746 milhões. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver qual que é o portfólio dele aqui. Embaixo aqui. Distribuição por estado. Tem os imóveis aqui. Boa parte é em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Aqui o vencimento dos contratos e os indexadores por contratos. Aqui vai mostrando a vacância. São baixos aqui o que estão apresentados. E na inadimplência também são quase zero aqui. Então também é um bom fundo imobiliário aqui. O MXRF11, um dos mais queridinhos agora, nesse momento de fundos imobiliários, que tem aqui o preço de 10,40, valorização dos últimos 12 meses de 3,17% e o dividend yield de 8,18%. Aqui vai mostrando o preço sobre o valor patrimonial, 1,03, valor da cota, dividendos pagos nos últimos meses, o segmento é híbrido, valor patrimonial você pode ver que tem crescido muito nos últimos anos desse fundo imobiliário. Tem mais informações aqui que vocês podem ver os resultados do fundo imobiliário.
Então são muitas informações. Imóveis, os dois imóveis que tem na carteira são 100% de vacância, não tem nada alugado. E o que mais tem em suas carteiras são outros fundos imobiliários, que são de papéis, lajes corporativas, fundos de desenvolvimento e imóveis e indústrias logísticos. Aí vai mostrando aqui que 65% do patrimônio está em papéis, lajes corporativas tem 34%, e tem outros aqui também que são bem pequenos também, que não chega nem a 1%. Ok? Tem esse aqui também que eu comecei a investir esse ano, que é um fundo imobiliário na área da agropecuária. A valorização dele foi menos 31,91% e o dividend yield de 8,17%. É um fundo que eu acredito muito, que na área da agropecuária eu acho que é muito bom no Brasil, porque o Brasil tem uma área agropecuária muito grande e tem uma quantidade de produção muito alta. Então eu acredito muito nesse fundo imobiliário. Aqui está mostrando os últimos pagamentos de proventos. Esse valor aqui de 38,45% é bem maior em relação ao que os outros meses. Por quê? Porque o valor arrecadado desse fundo imobiliário, eles não gastaram todo o dinheiro, certo? Em investimento de imóveis. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o que sobraram e dividiram entre os cotistas. Então aconteceu nesse mês de fevereiro, então por isso que está bem mais alto em relação aos outros meses, certo? Aqui tem mais informações, lajes corporativas, vai ser na área agropecuária, vai mostrando o valor patrimonial aqui. No mês de fevereiro teve uma queda porque não comprou, como eu falei para vocês, não investiu todo o dinheiro arrecadado. Vai mostrando aqui o que tem recebido. Vamos ver aqui o portfólio. Vai mostrando aqui as filiais aqui de Silo, filial em Uberlândia, os locais aqui. Vai mostrando aqui que boa parte aqui não mostra o estado, mas tem uma parte 11% no Paraná que não mostra aqui. Todos eles são maiores do que 36 meses e o índice é o IPCA. E também em sua carteira tem o KNIP11 também em seu portfólio. Então aqui 100% do patrimônio aqui está em papéis, ok? Também temos o RBRP11, que é o de 14% de valorização. Aqui tem os dividendos de 6,89%. Passar bem rapidinho, só amassar mais essas informações aqui. Tem o VIG também, que está em minha carteira, 117,31 o preço atual, valorização de 10,74%, dividend yield de 5,61%. O XPLG11 também, que é um dos grandes fundos imobiliários aqui da Bolsa de Valores do Brasil, valorização de 8,82%, dividend yield de 5,95%. Preço atual de 116,19. E o XTED foi um erro que eu tive no início de meus investimentos, que eu acabei adquirindo esse fundo imobiliário aqui, que ele somente tem um inquilino. Eu vou mostrar para vocês aqui. Hoje o preço atual dele aqui é 0,83, dividend yield de 0 e valorização de menos 9,05. Por eu não ter estudado direito, começando a entender um pouco sobre isso, ele só tem um imóvel e a vacância está em 100%. Então não tem rendimento nenhum e valorização nenhuma. Eu vou desfazer desse fundo imobiliário aqui. Beleza, galera? Então eu quis fazer uma passagem rápida aqui sobre todos os meus fundos imobiliários. Isso nenhum deles é recomendação, mas é só para mostrar para vocês a situação da minha carteira nesse momento sobre fundos imobiliários. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal também. Beleza, galera? Valeu, até mais!